Bom dia, meus irmãos, mais uma vez uma alegria estar junto com você nesse período onde nós estamos impedidos de nos vermos fisicamente, presencialmente, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos aprender e compreender o seu Evangelho, a sua palavra, através da internet e das redes sociais, e por isso nós louvamos ao Senhor por estar nos proporcionando esse meio e esse canal para continuarmos alimentando a igreja. E como já foi divulgado, a ideia de hoje na nossa aula da Escola Dominical é apresentar os últimos dias e a volta de Jesus, a parte 2. Hoje a intenção é analisarmos os sinais que a gente tem descrito nos sermões proféticos de Jesus e alguns outros sinais que nós temos também no Novo Testamento. Então, eu queria pensar aqui numa agenda com os irmãos. Nós temos hoje que percorrer 4 desafios, ou 4 itens da nossa agenda de hoje, que é uma recapitulação muito rápida do que nós vimos na última aula, os sinais que evidenciam a graça de Deus, sinais que indicam oposição a Deus e sinais que indicam o julgamento divino. Então, uma breve recapitulação, a gente lembrar um pouquinho do que nós vimos. Nós estávamos falando sobre a escatologia, e é exatamente o momento que nós estamos como Igreja do Senhor vivendo, que pensamos entre a etapa da redenção, quando a gente fala da história da redenção, a gente tem criação, queda, redenção e a consumação, e nós estamos exatamente vivendo o momento que está situado entre o momento da redenção e a consumação da segunda volta de Jesus. Redenção, a primeira vinda de Jesus, e consumação, a segunda vinda de Jesus. E na última aula nós falamos sobre como a expectativa da volta de Jesus precisa estar impregnada aí dentro dos nossos corações como igreja, no desejo e no afã de que o Senhor Jesus volte. E aí a gente também avaliou as maneiras como alguns sinais que nós temos já descritos na palavra de Deus devem ser lidos. Lembrando que nenhum dos sinais que nós temos ali, eles devem ser utilizados como uma decretação de quando que o Senhor Jesus vai voltar. Na semana passada, inclusive, o pastor Glauber, na sua mensagem dominical, ele nos traz o texto de Atos, em que o Senhor Jesus, ele afirmando para os seus seguidores, os seus discípulos e os apóstolos que ali estavam com ele, falando que não nos compete saber dias, tempo, momento da volta do Senhor Jesus, mas nós precisamos estar atentos a essas coisas, a fim de que isso venha reforçar a nossa fé e termos a convicção do que o Senhor Jesus está fazendo. Nós temos uma tabelinha, e essa tabelinha foi interessante, que algumas pessoas pegaram e aí ficaram interessados nela. A gente depois pode compartilhar mais uma vez o material dessa aula. E essa tabela é interessante, que ela está pegando os 3 evangelhos sinóticos. São evangelhos que possuem conteúdos semelhantes, com alguma variação na sua redação, e é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas no capítulo 21, em que nós temos uma descrição, uma relação de vários acontecimentos que apontam, desculpa, meus irmãos, que apontam para a volta do Senhor Jesus, que apontam para o fim dos tempos, ok? Então, o objetivo de hoje é nós pensarmos a respeito desses sinais que nós temos aqui. Talvez nós não vamos falar sobre todos eles, mas nós vamos tentar abordar a sua grande maioria. E talvez então a aula fique um pouco mais longa, mas a gente vai tentar trabalhar numa dinâmica para podermos compreender bastante esse conteúdo que é tão relevante para os nossos dias e relevantes como igreja. Tá bom? Ok. E o primeiro dos sinais, como a gente estava falando, ou o primeiro bloco do que nós temos proposto hoje, já lembrando do que nós vimos, a maneira adequada de nós lermos e entendermos os sinais e a maneira inadequada de nós o fazermos. E se você ficou interessado e não assistiu, procura aí no YouTube, no canal da igreja, você vai ter essa aula para você assistir e é bastante interessante. E o primeiro bloco da aula de hoje que eu queria abordar com vocês é os sinais que evidenciam a graça de Deus, ok? E aqui nós queremos relacionar ou pensar em 2 dos sinais. O primeiro deles é a proclamação do Evangelho a todas as nações, e o segundo, a salvação da plenitude de Israel, tá? E por que esses sinais evidenciam a graça de Deus? Como a gente estava falando anteriormente, que os sinais dos tempos revelam tanto a graça de Deus
como o julgamento de Deus, a graça de Deus é manifestada na oportunidade de salvação, através de Cristo, estendida à humanidade durante a era que transcorre entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a maneira como Deus ele ministra e demonstra o seu amor para todo o mundo. Então, nesse período, nós temos aqui a intenção de Deus de resgatar a humanidade e o trabalho de Deus de fazer isso através do seu povo. Por isso, da proclamação a todas as nações. E é o primeiro sinal que a gente vai avaliar hoje. Olha só. O sinal de proclamar o evangelho a todas as nações. Tem projetado aí o texto de Mateus capítulo 24, versículo 14, de Marcos 13, 10, que diz: "E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim." E nós estamos no período missionário da igreja, em que a igreja foi comissionada para fazer isso. A palavra que nós temos aqui de testemunho a todas as nações é o que eu queria focar nesse primeiro instante. A ideia parece ser de que o evangelho será para todas as nações uma testemunha que convida uma decisão. O evangelho, os cristãos, eles serão uma testemunha que convida uma decisão. O evangelho tem de se tornar uma força a ser levada em conta pelas nações do mundo. As pessoas, elas precisam enxergar o evangelho e a partir do testemunho dos cristãos como algo a ser considerado. E aqui ele está dizendo que não é todas as pessoas, ou cada membro de cada nação ouvirá o evangelho, mas antes que o evangelho se tornará uma parte da vida de cada nação, de modo que não se pode ser ignorado. O evangelho deverá despertar fé, mas se ele for rejeitado, ele testificará contra aqueles que o rejeitaram. Portanto, a pregação do evangelho a cada nação reforçará a responsabilidade de cada nação com relação a esse evangelho. E a ideia é que não necessariamente todas as nações ou todas as pessoas ou cada indivíduo de cada nação, ele precisa tomar uma posição quanto ao evangelho, mas sim de que a partir que o evangelho ele se torne importante ou relevante, ou no mínimo ele impacte aquela nação, aquela sociedade, aquele lugar, e de maneira que ele não possa ser ignorado, ele exercendo o seu papel tanto de transformar o coração do perdido e alcançar aqueles que o Senhor já elegeu, quanto de declarar inculpável ou indesculpável aquele que poderia dizer por algum motivo: eu não sabia disso. Tá bom? Então, ele passa a se tornar uma testemunha. Agora, a ideia da proclamação do evangelho, a gente precisa lembrar que eu e você hoje estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a era missionária por excelência. Esse é o período da era missionária por excelência. A pregação do evangelho a todas as nações é, na verdade, um sinal dos tempos extraordinário e mais característico. Nós somos despertados e desejamos que mais e mais pessoas se engajem na obra do evangelho. Nós desafiamos vocês o tempo todo, nós somos desafiados o tempo todo a sermos testemunhas do Senhor na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aos confins da terra. Nós, como na semana passada o texto que o pastor Glauber usou, nós seremos testemunhas do Senhor Jesus em Jerusalém, a Judéia e até os confins da terra. Nós somos desafiados e chamados, comissionados por Deus para isso. E não somente assim, a ideia desse sinal, ele fornece um sentido, um propósito primordial para o tempo que nós estamos vivendo. Lembra da grande comissão? Na verdade, o sinal, ele se torna uma ordem. Ali, enquanto Jesus, em Mateus capítulo 24, ele fala sobre o que aconteceria, ou seja, o evangelho, a proclamação, o reino seria anunciado em todas as nações. Agora, em Mateus capítulo 28, ele se torna uma ordem. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações." De novo, em Atos, nós precisamos testemunhar do Senhor em Jerusalém, em Judéia e até os confins da terra, dando a ordem ali aos seus discípulos sobre a missão e a responsabilidade que eles tinham. Então, a promessa subsequente, ou seja, o que implica o texto da grande comissão a essa ordem missionária, deve ser levado a todas as gerações, a todos os tempos, pensando que ele percorrerá desde o momento da primeira vinda até a segunda vinda do Senhor Jesus, que diz: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos."
Esse sinal, o sinal dos tempos da proclamação do Evangelho, deveria ser um grande incentivo para as missões, para a proclamação do Evangelho, para você se despertar e desejar ser parte desse processo aonde Deus te levantou para estar. Desde o Pentecoste, repousa sobre cada geração a obrigação solene de levar o Evangelho a cada nação. E aí a gente precisa pensar como que isso tem influenciado e pensado na minha vida. Tá? A proclamação do Evangelho a todas as nações, esse sinal, no aspecto escatológico, ele traz para a gente uma necessidade de observar que ele não nos autoriza, mais uma vez, a marcar uma data precisa da segunda vinda do Senhor Jesus. E essa vai ser uma repetição do que eu vou dizer aqui hoje para vocês. Nenhum dos sinais ele nos autoriza a marcar o seguinte: o Senhor Jesus vai voltar em tal momento. Nenhum deles. Nenhum deles nos dá a permissão ou indicação de que isso está acontecendo. Porque pensa nesse sinal específico da proclamação do Evangelho a todas as nações. Quem pode estar certo de quando o Evangelho terá sido pregado como testemunho a todas as nações? O sinal, ele olha para o passado tanto quanto para o futuro. Ele olha no passado para a morte e ressurreição de Cristo, como prova da sua graciosa intenção, a graciosa intenção de Deus na história humana, como base objetiva sobre ele oferecer o Evangelho agora para todas as pessoas. E ele também olha para o futuro, para a parousia, ou para a segunda vinda de Jesus, que ele diz, então virá o fim, que é o que diz o texto de Mateus capítulo 24. Assim, nós temos que humildemente admitir que somente Deus, ele pode determinar e saber quando que esse sinal terá sido totalmente cumprido. O fato de que o Evangelho está sendo pregado por todo mundo é um sinal de que, e nos dá convicção e confirmação de que Cristo veio e ele está voltando novamente. Mas nós não temos como exatamente determinar quando que ele voltará mais uma vez. A igreja deve continuar proclamando fielmente, assim, o Evangelho por todo mundo, sabendo que missões continuarão a ser a característica peculiar até a segunda vinda do Senhor Jesus. Ok? Então, a gente termina a análise do primeiro sinal, e se você tiver qualquer pergunta durante a exposição, você pode colocar no chat que o Cleiton fará chegar até mim. Segunda análise do sinal da graça de Deus, e ele é parecido com o primeiro, mas ele tem uma especificidade e ele fala sobre a salvação da plenitude de Israel. É interessante isso, a gente analisar como que esses dois momentos, ou a ideia da proclamação do Evangelho para todas as nações, e a proclamação do Evangelho, ou a levar o Evangelho para uma nação específica, tá? Porque Israel está contido entre o conceito de todas as nações, tá? Mas nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 10, no versículo 23, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O Evangelho deve continuar sendo levado a Israel até Cristo, até que Cristo retorne. Ele também implica na palavra de Jesus e seus discípulos, quando ele fala sobre o texto que a gente leu, de que ele tem que percorrer toda a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Agora, há um texto específico que ele fala sobre esse momento. Na verdade, são 3 capítulos que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, o livro de Romanos, nos capítulos 9 até o capítulo 11. Paulo, ele debruça sobre esse tema, tá? O sinal da salvação da plenitude de Israel. Ele escreve em Romanos capítulo 11, no versículo 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Para a gente entender esse momento ou esse sinal, a gente primeiro precisa olhar para o contexto do que o apóstolo Paulo está vivendo e trazendo para a gente aqui. Esse problema que conduz o apóstolo Paulo entre os textos de Romanos 9 até o Romanos 11 é uma questão espinhosa da incredulidade de Israel.
embora o apóstolo Paulo ele se denomine como o apóstolo para os gentios, ele é israelita e por causa disso ele sofre porque a maioria dos seus compatriotas israelitas não estarem respondendo ao evangelho com fé, mas rejeitando. E ele provoca, ele se sente provocado por causa disso. E em Romanos 9 ele diz que é com grande tristeza e incessante dor no seu coração que ele constata essa situação. E assim, nesses 3 capítulos, o 9, 10 e o 11, o apóstolo Paulo desbrava o seu caminho para uma resposta a essa difícil questão. Ele se sente assim, tão consternado com isso que ele mesmo se colocaria como sacrifício, ou anátema, né? É o termo que ele usa, a fim de que os israelitas pudessem ser alcançados pela graça de Deus nessa situação. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a essência de cada um dos 3 capítulos. No capítulo 9, o apóstolo Paulo salienta que a aparente rejeição de Israel não é completa, ou seja, não é todo Israel, todos os israelitas que estão rejeitando ao Senhor. Aqui é uma resposta a essa questão da seguinte forma, versículo 6 do capítulo 9. Nem todos os que são descendentes de Israel são israelitas. Então, ele está dizendo o seguinte, israelitas essencialmente são aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Nem todos aqueles que são de Israel, ou que nasceram em Israel, ou possuem a descendência de Israel, eles de verdade são israelitas. E ele fazendo uma distinção de dentro do povo, de um grupo específico, que seriam os alcançados pela graça de Deus. No capítulo 10, a gente tem um versículo especial que a gente precisa prestar atenção, que é o versículo 12, que ele diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O argumento que Paulo está querendo trazer aqui é a respeito da obtenção da salvação. Não há uma maneira especial para o judeu ser salvo em detrimento aos gentios ou todas as outras nações. Ele está dizendo o seguinte, que sendo assim um período futuro de tempo no qual apenas os judeus seriam salvos, ou no qual os judeus serão salvos de modo diferente do modo pelo qual os gregos ou gentios, os que não são da linhagem de Israel, seriam salvos. Isso não é uma situação. Ele está dizendo que a maneira como tanto judeus quanto gentios seriam salvos é da mesma forma, a partir de que há apenas um Senhor. Não há uma forma diferente para fazer isso. Então, como que a gente analisa esse sinal? Tem um desenho aí interessante para a gente poder pensar como uma forma que algumas pessoas entendem essa situação. Nesse primeiro desenho, a gente tem uma ilustração em que o número total dos gentios seriam salvos entre a primeira e a segunda vinda, e aí a gente tem uma seta e então, ou somente a partir da segunda vinda, ou imediatamente, ali naquele instante da segunda vinda, todo o Israel seria salvo. Mas a melhor maneira da gente entender esse texto é o segundo desenho, em que a gente tem o intervalo entre a primeira e a segunda vinda, e aí nesse período que percorre a primeira e a segunda vinda, o número total dos gentios seriam salvos e dessa maneira todo Israel também seria salvo. Quais são os problemas aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro momento e por que a segunda ilustração ela se torna mais adequada para o nosso entendimento do texto que o apóstolo Paulo está falando sobre a salvação da plenitude de Israel. Tá bom? E aqui o Anthony Huckman ele defende essa tese e aí eu estou utilizando o texto dele. Ele fala o seguinte, essa passagem ela é interpretada indicando que Deus cumpre a sua promessa a Israel da seguinte forma: embora Israel tenha sido endurecido em sua incredulidade, esse endurecimento sempre foi e continuará a ser um endurecimento parcial, nunca um endurecimento total. Israel continuará a voltar-se para o Senhor até a segunda vinda de Jesus, ao passo que, ao mesmo tempo, a plenitude dos gentios continuará a ser arrebanhada, e dessa forma todo Israel será salvo, não somente a última geração dos israelitas, porque o grande problema da primeira ilustração é exatamente que somente os últimos israelitas, ou os israelitas
presentes ou vivos que contemplariam a segunda vinda do Senhor Jesus, que seriam na sua totalidade salvos. Então, todos aqueles que antes da segunda vinda do Senhor Jesus viveram, se perderam. E não é isso que o texto está dizendo. Tá? E aí, para usar a mesma linguagem do versículo 6 do capítulo 9 de Romanos que a gente leu, a gente tem o seguinte, que nesse período todos os verdadeiros israelitas, todos aqueles que não apenas nasceram da nação de Israel, mas que são Israel, eles seriam salvos durante todo o período que perpassa a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? Uma outra forma de dizer isso seria, todos os israelitas de Romanos 11, 26, significa que a totalidade dos eleitos dentro de Israel. Ali não há uma eleição indistinta apenas pelo fato da sua linhagem, mas sim da mesma forma como a todas as nações, o Senhor escolhe dentre os perdidos aqueles a quem, conforme o seu grande desejo de misericórdia, aqueles que serão salvos. A salvação de todo Israel não acontece exclusivamente no fim, mas acontece ao longo de toda a era entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? E assim, o objetivo principal dessa discussão que o apóstolo Paulo traz, e aí aqui em Romanos 11, foi indicar que Deus, em seu tempo passado, lidou quase que exclusivamente com Israel no que tange trazer a salvação do seu povo. E agora ele está lidando conjuntamente entre judeus e gentios, e esse objetivo é representado novamente na figura da oliveira, em que tem alguns ramos naturais removidos, e aí esse é o texto de Romanos 11, alguns ramos bravos são enxertados, seriam a representação dos gentios, e novamente outros ramos naturais que foram removidos passam a ser enxertados novamente. Então, não existe duas oliveiras, uma oliveira que tem o objetivo de salvar os judeus e outra para salvar os gentios, mas uma oliveira só, representando que a salvação só poderia acontecer por meio de Cristo Jesus. Ok? Então tá bom. Aqui agora a gente termina o nosso segundo sinal e a primeira parte, que seriam os sinais que demonstram a graça de Deus. Agora a gente vai falar sobre 3 sinais, e esses são os que talvez eu vou me deter mais tempo, porque o último é bem rapidinho. E esse daqui a gente vai falar sobre a tribulação, sobre a apostasia e sobre o anticristo. Pensando na tribulação, a gente tem nos sermões proféticos do Senhor Jesus, de Mateus, de Marcos e de Lucas, que falam do capítulo Marcos 3 ao 51, Mateus 24, do 3 ao 51, de Marcos 13, do 3 ao 37, e de Lucas 21, do 5 ao 36, a perguntar sobre o que o Novo Testamento ensina a respeito da tribulação. A gente tem que olhar primeiro para esse sermão, ok? Mas antes, inclusive, de olhar para eles, a gente tem que lembrar que esses sinais, eles já tinham sido, da tribulação, principalmente, que é o que a gente vai falar nesse momento, ele já tinha sido predito por Daniel, por Jeremias, tá bom? E aí nós temos alguns textos que nos dizem isso. Em Jeremias 37 diz que é grande aquele dia e não há outro semelhante. É certamente tempo de angústia para Jacó, ele porém será livrado dela. E em Daniel 12, versículo 1, parte B, diz: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, esse pensar na tribulação e essa ideia é a gente perceber que não é apenas a partir da primeira vinda do Senhor Jesus que essas coisas passariam a acontecer, mas sim já era uma marca ou um sinal que acompanhava aqueles que serviam ao Senhor. E quando a gente pergunta para o Novo Testamento o que esses sinais da tribulação querem dizer, a gente tem que olhar para esse sermão, os sermões proféticos do Senhor Jesus, que eles estão lá nos textos dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Contudo, é uma passagem difícil de interpretar, porque esse texto, ele não está falando apenas da segunda vinda do Senhor Jesus ou do fim do mundo, mas ele também está falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu em um futuro próximo daqueles ouvintes do Senhor Jesus, em aproximadamente 70 depois de Cristo.
O que a gente precisa pensar aqui, tá bom? Uma coisa muito importante, eu até marquei aqui como importante para Chuchu. Ele diz assim, as circunstâncias do sermão, para a gente entender esse texto, dos sermões proféticos do Senhor Jesus, são as seguintes. Os discípulos estavam mostrando a construção do templo. E aí Jesus responde para eles, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2. Quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele e disseram, dize-nos, quando se sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí isso já no versículo 3. A gente precisa observar que na versão de Mateus do sermão profético, diferente dos relatos encontrados em Marcos e Lucas, a pergunta dos discípulos abrange dois assuntos. Primeiro, quando será isso? Literalmente, quando será essas coisas que o Senhor Jesus tinha acabado de falar? Obviamente, essa é uma referência à destruição do templo que Jesus tinha acabado de predizer. E aí, a segunda observação que a gente precisa falar e fazer é qual será o sinal da tua vinda, ou da segunda vinda, ou da parousia, né, que é a palavra no grego que eles usam lá, e da consumação dos séculos, uma referência à segunda vinda. Portanto, podemos concluir adequadamente que o sermão está tratando dos dois assuntos, tanto da destruição de Jerusalém, quanto da segunda vinda do Senhor Jesus. E como que o Senhor Jesus ele expressa e ele fala sobre isso? Na última aula eu falei sobre um termo chamado contrição profética. Que ele tem a ideia de que o profeta ele está vendo, ou ele está falando sobre coisas que estariam acontecendo em um período próximo, ou num período distante, e essas coisas acabam que ficam juntas, mescladas, tá? Então, presta atenção. Quando nós lemos o sermão, nós precisamos perceber que os aspectos desses dois assuntos estão mesclados, tá? Questões ligadas à destruição de Jerusalém, configurando a destruição do templo, estão mescladas juntamente com o fim do mundo. A tal ponto que às vezes é difícil determinar se Jesus está se referindo a uma coisa ou outra ou a ambas. Obviamente o método que Jesus ensina aqui é o que eu estava falando de condensação profética. Eu até baguncei o nome. No qual os eventos colocados em um tempo distante e eventos futuros próximos são mencionados como se estivessem um junto do outro, tá? E esse fenômeno tem sido comparado com aquilo que acontece quando você olha para uma montanha. Às vezes numa viagem você está olhando para o horizonte e a gente vê um conjunto de montanhas ali e a gente fica imaginando que um pico de uma montanha, eles estão muito próximos e quando a gente observa, eles estão distantes a quilômetros de distância, mas parecem estar bem juntinhos. E assim, no sermão profético, portanto, Jesus está anunciando eventos do futuro distante em conexão estreita com os eventos futuros próximos. A destruição de Jerusalém, que está no futuro próximo, é um tipo de fim do mundo, daí a mistura do que estava acontecendo. Tá? Por causa disso, a passagem nem trata exclusivamente da destruição de Jerusalém, nem exclusivamente do fim do mundo. Ela está lidando com ambos os eventos e às vezes fala do primeiro em termo do segundo, e as coisas estão juntas. Então, quando a gente fala da tribulação, que é um dos sinais que nós temos nesse sermão, ele não está falando que ele é um sinal restrito ao fim do tempo, mas característica entre as duas vindas de Cristo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Por isso, por causa da oposição contínua do mundo ao reino de Deus, os cristãos eles devem esperar sofrer tribulação, perseguição de uma ou de outra espécie durante toda essa era. Quando a gente lê o sermão de Jesus em Mateus capítulo 24, a gente tem a entender que haverá uma tribulação final e culminante imediatamente antes da volta de Cristo retornar. Essa tribulação não será basicamente diferente das anteriores que o povo de Deus sofreu ou que tem sofrido desde a história. Mas ela será intensificada. Será uma intensificação dessas mesmas tribulações. Então, há uma leitura de que podemos esperar uma intensificação das dificuldades, das tribulações que os cristãos e que o reino de Deus vem a sofrer nos
nos últimos dias, nos últimos momentos antes da volta de Jesus. Tá? E é interessante observar, por exemplo, o comentarista William Hendricks, ele sugere que essa grande tribulação, ela não necessariamente precisa vir no mundo inteiro de uma vez só, mas ela pode acontecer em tempos diferentes, em lugares diferentes, e para que a gente possa perceber que a maneira como isso tem acontecendo, tá? Ele diz assim, mas ela pode já estar sendo experimentada por cristãos, essa tribulação, que são perseguidos por causa de sua fé em países controlados por governos anticristãos. E em qualquer evento, esse sinal deveria nos pôr todos em guarda, em atenção. Quando cristãos sofrem tribulação ou perseguição, isso deve ser reconhecido como um sinal da volta iminente de Cristo. A questão é, que a gente precisa ter no nosso coração para reflexão: será que a nossa fé é forte o bastante para suportar as tribulações? Então, que a gente possa refletir sobre isso. O segundo sinal que a gente tem dessa situação agora, desse bloco, é a apostasia. Olha os dois textos que nós temos aqui de Mateus 24, os versículos 10 ao 12 e o texto de Mateus 24, 24. Ele diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o do versículo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Um outro sinal que a gente tem aqui, então, indica a oposição ao reino de Deus, é o sinal da apostasia. Então, antes de a gente olhar especificamente o Novo Testamento, a gente tem que lembrar que a apostasia não é uma exclusividade do Novo Testamento, mas aconteceram e foram pronunciadas muitos no Antigo Testamento também. Então, se a gente observar no Antigo Testamento, tem registros de uma triste sucessão de apostasia em relação aos serviços a Deus. Durante a peregrinação no deserto, o povo de Israel, quando saíram do Egito, houve uma apostasia em grande escala, a ponto que uma geração de israelitas ficou no deserto e não teve permissão de entrar na terra prometida. Durante o tempo de Juízes, foi apostasia após apostasia, em que gerações após gerações se voltavam contra o Senhor. E depois a gente tem o relato entre os reinos do norte e o reino do sul, como que eles, nessa narrativa decepcionante de apostasia crescente, culminaram no enfraquecimento de ambos os reinos. E agora a gente chega no Novo Testamento e encontramos aqui predições, tanto de uma apostasia contínua ou repetida da verdadeira adoração ao Deus ao longo da história da igreja entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, como uma apostasia final, que precederá a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, como nós falamos da tribulação, que ela é um evento que a gente pode observar que vai acontecer desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda do Senhor, e no final desse período a gente vai observar uma intensificação disso, quanto a apostasia da mesma forma. Nesse sermão profético do Senhor Jesus que a gente tem aqui, a gente fala exatamente sobre esses termos, tá? E a apostasia, ela se dá assim, tanto na iminência destruição de Jerusalém, como no tempo do fim. E frequentemente fala sobre esse último evento, ou o evento do fim, utilizando os momentos ou a ocorrência da destruição de Jerusalém ou do templo. Tá? Então a gente pode entender que a apostasia realmente é um sinal dos tempos. Mas conforme o Novo Testamento a gente vai avaliando o restante do Novo Testamento, fica claro que a apostasia não é restrita ao tempo do fim. Tá? Pois a gente lê o autor dos Hebreus, ele fala sobre pessoas que do seu próprio tempo estavam cometendo apostasia, ou calcando os pés do Filho de Deus, ou traindo o Filho de Deus. Isso está em Hebreus 6:6 e em Hebreus 10:29. E ainda o apóstolo Pedro descreve aqueles que, depois de terem escapados de contaminações do mundo pelo conhecimento de Cristo, deixaram novamente
enredar por essa forma ainda pior, segundo Pedro 2:20. E o apóstolo João comenta tristemente acerca de alguns que sairão do nosso meio, entretanto, não eram nossos. Faziam parte da igreja, mas efetivamente não eram da igreja. Olha só, a ideia da apostasia é algo que a gente não está imune, inclusive dentro da igreja, porque uma das leituras que a gente precisa ter é que aponta que essa apostasia ela vai acontecer imediatamente antes da segunda vinda do Senhor Jesus de uma forma intensificada, tá? E agora, como que o apóstolo Paulo, as cartas aos segundos Tessalonicenses, nos falam sobre isso? Está aí projetado o texto de 2 Tessalonicenses 2, dos versículos 1 até o 3, que eu vou ler com os irmãos. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se procedessem de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o fato de que esse sinal está denominando um abandono ou a apostasia, né, indica que essa será uma rebelião contra a fé cristã e ao mesmo tempo em que ela for ouvida ou professada. Então, ela está dizendo que isso vai acontecer por meio daqueles que já fizeram uma profissão de fé exteriormente, mas os seus corações, como diz o próprio apóstolo João, eles estavam no meio deles, mas não eram deles. A apostasia acontecerá, ou seja, no meio das fileiras da igreja visível. Aqueles que são crentes verdadeiros não abandonarão ou não apostatarão da fé. João 10, no versículo 27 e 29, e 1 Pedro 1, 3 a 5. Mas muitos que tinham feito uma profissão de fé exterior o farão. Infelizmente. O próprio Senhor Jesus fala de que dentro da igreja, ou a intenção, né, de que junto com o trigo cresce o joio junto e no final esse joio será separado do trigo e lançado ao fogo. Então, a gente tem que observar que durante toda a história da igreja tem havido apostasia, desde a época do Novo Testamento até os nossos dias. Agora, quando hoje a gente observa vários países europeus que conheceram o Evangelho por séculos, pessoas que se afastaram da igreja em bandos, certamente a gente reconhece que isso é apostasia. Quando dos muitos assim chamados líderes cristãos, tanto na Europa quanto na África, negam os ensinos centrais da Bíblia, como a ressurreição corporal de Cristo, e ainda alegam ser teólogos cristãos, certamente nós estamos falando sobre apostasia. A gente tem que observar que esse sinal da apostasia ou do abandono da fé está vinculado com a aparição do homem o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo ele faz uma conexão aqui utilizando uma partícula E. Ele diz assim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Isso está no versículo 3. Tá? E assim, o aparecimento desse homem iníquo, a gente continua nos versículos 9 e 10, é segundo a eficácia de Satanás, diz o apóstolo Paulo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecerem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Portanto, nós podemos esperar que essa apostasia final fique ainda pior após o aparecimento do homem da iniquidade. E aí, o que é esse homem da iniquidade? Tá? Que é exatamente o próximo sinal que a gente vai abordar agora, que é o sinal do anticristo. Olha o que diz Mateus 24, os versículos 15 e 16. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
E como o próprio Senhor Jesus aqui no texto de Mateus, ele cita Daniel, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento para a gente entender o que estava acontecendo ali. E Daniel faz menção dessa abominável da desolação por 2 vezes, tá? E a gente precisa olhar para aquilo que ele estava apontando. Daniel, em Daniel 7:25, ele diz: profetizará palavras contra o Altíssimo, magoará aos santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos da lei. Ele fala sobre um pequeno chifre no sonho de Daniel que teve das 4 bestas, tá? E aí no capítulo 11, ele está falando ainda sobre, nessas 2 passagens falam sobre a abominação desoladora, ou que causa desolação, tá? Tem versões em traduções diferentes. Uma delas ocorre uma descrição de Antíoco Epifânio, no capítulo 11. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado e estabelecerão a abominação desoladora. Daniel 11, versículo 31. E ainda, essa abominação desoladora mencionada nessa passagem, ela é entendida pela maioria dos intérpretes como se referindo à profanação do templo de Jerusalém por Antíoco Epifânio. Antíoco realmente profanou o templo, dedicando ao deus pagão Zeus, e inclusive sacrificando ali dentro do templo porcos. Agora a gente volta para o Novo Testamento pensando no sermão profético do Senhor Jesus. Quando ele fala, quando virdes o abominável da desolação, que falou Daniel no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Assim, a gente sabe que deve haver um segundo cumprimento dessa profecia a respeito da abominação da desolação. Então a gente entende que aquilo que Daniel previu, aconteceu ali com a questão do Antíoco Epifânio, quando o Senhor Jesus faz menção a que Daniel estava falando, ele estava fazendo mais uma vez menção sobre um outro evento, ou ainda um terceiro. Porque em 70 no ano 70 depois de Cristo, ou ano Domino, a gente observa a destruição de Jerusalém, quando o imperador romano Tito, com suas legiões, entrariam na cidade santa com estandartes contendo imagens do imperador, ou uma imagem que era adorada pelos romanos naquela época. Quando os judeus vissem essa abominação desoladora, eles deveriam lembrar das palavras do Senhor Jesus e fugir para os montes. Agora, no sermão profético, tanto a destruição iminente de Jerusalém como do fim do mundo, o primeiro sendo um tipo do último, né? Por essa razão, a gente pode esperar, como comentei, um terceiro cumprimento maior dessa predição, que é a abominação desoladora, ou a abominável desolação, que a gente percebe na profecia de Daniel. Mas aí a gente olha para o restante do Novo Testamento para poder entender um pouco mais o texto que a gente tem aqui de Mateus capítulo 24. E aqui eu tenho alguns textos que falam sobre o sinal do anticristo. E eles dizem o seguinte, de Mateus capítulo 24, 23 e 24, é o texto que a gente já leu. A gente tem o texto de 1 João, e esse comeu o versículo aqui, eu vou pegar daqui a pouquinho para vocês e eu ajusto antes de mandar a apresentação. 1 João, capítulo 2, eu acho. O capítulo 2, versículo... eu vou pegar aqui. Então ele fala o seguinte, filhinhos, essa é a última hora, e como vocês já ouviram... é porque tá cortando aqui, deixa eu só arrumar. Tá? É 1 João 2, 18. Tá cortando aí na apresentação um pedaço do texto, mas é 1 João 2, 18. A gente tem assim, filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. 1 João 2, 18. E ainda fala, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 1 João 2, 22. E ainda 1 João 4, 3.
E todo espírito que não confessar isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. E o 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse enganador é o anticristo. E assim o ensino do Novo Testamento a respeito do anticristo efetivamente tem antecedentes lá no Antigo Testamento, que a gente fala do Antíoco Epifânio, de Tito, foram tipos do anticristo que está por vir. E é importante o aspecto bíblico a respeito do anticristo, que já foi antecipado. Embora deva haver um anticristo culminante no fim do tempo, pode haver precursores ou antecipações do anticristo antes que esse efetivamente apareça. O que Jesus está falando no texto de Mateus, de Marcos e aí nos seguintes, na verdade também descreve certos precursores do anticristo, ao dizer que os seus discípulos, no mesmo sermão profético que a gente acabou de referir, ele diz assim: então, se alguém vos disser, eis ali o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possíveis, os eleitos. O que a gente observa no Novo Testamento a respeito do próprio anticristo? O termo anticristo ele só aparece nas cartas de João, nas epístolas de João, nesses textos que eu acabei de ler com os irmãos. O significado original que a gente pode perceber aqui no grego, que seria, ao invés de, ou no lugar de, trazendo o conceito de um substituto ou alguém que é um adversário declarado de Cristo. Tá? E aí a gente pode combinar as duas ideias, tanto como um Cristo rival, como um oponente de Cristo. E nesse texto que a gente estava lendo de 1 João 4, aí a gente tem nos versículos 2 e 3, o termo anticristo é utilizado, obviamente, no sentido impessoal. O pensamentos ou ideias, não é uma pessoa diretamente identificada. Tá? Todos aqueles que o espírito que confessa que Cristo, não confessa que Cristo veio em carne, todo espírito que não confessar Jesus como procedente de Deus, então todas essas coisas elas demonstram e apresentam como o espírito do anticristo. A principal heresia que João estava combatendo naquele tempo era um gnosticismo incipiente, tá? Então era nesse sentido que ele estava apontando o pensamento ou o espírito ou a ideia do anticristo. Agora, lá no versículo 18 de 1 João 2, a gente fala sobre o anticristo ainda que está vindo, ou anticristos que agora já estão no presente, tá? Como de anticristos que agora já estão no presente. Ele fala, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, pensando no que João está falando, a gente pode admitir uma ideia de um anticristo único futuro, não aparece aqui nas cartas de João. A sua ênfase recai principalmente a anticristos, na ideia de anticristos que já estavam presentes no seu dia. Mas mesmo assim, seria correto dizer que João não admite em seu pensamento um anticristo pessoal futuro, uma vez que ele ainda aguarda, ele não diz que não tem isso. Mesmo assim, não seria correto dizer que João não admite em seu pensamento um anticristo pessoal futuro, uma vez que ele ainda aguarda o anticristo que há por vir. E a gente chega na carta do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, dos versículos 1 ao 12, ele fala como o pequeno apocalipse do apóstolo Paulo. Esse texto ele nos chama a atenção para isso. Tá? E aqui nós temos algumas coisas que a gente precisa atentar a respeito do homem da iniquidade, que é um dos textos que a gente já leu que o apóstolo Paulo fala, que antes de vir a apostasia, antes de vir o fim, deveria vir a grande apostasia e com ele o homem da iniquidade, que apontaria então exatamente para o sinal do anticristo. E quais são algumas observações que a gente precisa fazer? Eu relacionei 6 coisas a respeito do sinal do anticristo que a gente pode extrair desse texto de 2 Tessalonicenses. A primeira delas é que aparecerá na grande apostasia ou na grande rebelião. Tá? Tem 2 figuras aqui, são vinculadas no versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Como eu falei, a apostasia e o homem da iniquidade, eles acontecem juntos.
Segundo, ele será uma pessoa. A descrição que o apóstolo Paulo fornece aqui no capítulo não pode ser referida a nada além de uma pessoa definida. Ele é denominado o homem da iniquidade, o filho da perdição, versículo 3. Ainda, o terceiro item, o homem da iniquidade será objeto de adoração. Ele não somente se oporá a tudo que se chama Deus, e ele desejará ser adorado, mas ele se sentará, a ideia aqui que o texto diz no versículo 4, ele assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vem como essa grande oposição. E a gente pode entender isso melhor como uma descrição apocalíptica da usurpação da honra e da adoração que deveria ser rendida unicamente ao Senhor. Quarto item, o homem da iniquidade fará uso de milagres enganosos. Olha no versículo 9. O ensino falso, versículo 11, para levar as suas causas adiante. Ele virá com sinais, maravilhas ilusórios, versículo 9 ainda. A gente pode observar, inclusive, que nesse ponto aparece como uma espécie de Cristo substituto, ou um rival, imitando inclusive milagres que o Senhor Jesus fez, e dessa forma enganando muitas pessoas. E o próprio Senhor Jesus nos alerta sobre isso, falsos profetas que viriam, que fariam sinais, enganando inclusive os próprios eleitos. Quinto, o homem da iniquidade somente pode ser revelado depois de ter sido removido aquilo que o detém. Aqui a gente tem um mistério, a gente não consegue definir o que é essa força ou aquilo que o detém, tá? Removido aquilo que o detém. Esse impedimento que é mencionado, tanto em termos pessoais como termos impessoais, tá? Isso que a gente não consegue definir o que é isso. E a gente vai na segurança que é muito mais provável dizer que a gente não sabe o que é que detém o homem da iniquidade. Tá? Que a menção que Paulo faz do imperador aqui, todavia, ela não indica e implica que seria a revelação completa da pessoa que está descrita aqui. Mas acontece que esse impedimento, seja como for, ele deve ser removido antes que efetivamente venha o homem da iniquidade. Porque a gente percebe como o imperador, na maneira como o apóstolo Paulo descreve, como alguém que estivesse participando dos atos do homem da iniquidade, ou como a gente viu em alguns outros momentos a respeito de João, falando sobre o espírito do anticristo, tá bom? Então, essa situação, ou essa etapa, é uma etapa que a gente precisa aguardar e ver o que vai ser, mas não há uma definição do que é exatamente esse impedimento, tá? Que fala no versículo 11. Versículo 6, perdão. Versículo 6 e 7. O sexto item. O homem da iniquidade será totalmente destruído por Cristo na sua segunda vinda. Fala no versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Em outras palavras, embora o surgimento do homem da iniquidade traga sofrimentos indizíveis para a igreja, o povo de Deus não deve temer, uma vez que Cristo o esmagará. E assim, resumindo o sinal do anticristo, a gente pode dizer que, como outros sinais dos tempos, ele estará presente durante todo o período da história da igreja entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. E a gente pode até dizer que cada época providenciará a sua própria forma particular do anticristo. E meu objetivo não foi buscar eventos históricos que a gente pudesse elencar ou relacionar com essas coisas. Mas eu acredito que aqueles que talvez sejam mais apaixonados por história possam estar fazendo algum tipo de associação, inclusive sobre eventos históricos ou eventos que se situaram dentro desse período que a gente está falando, e a gente pode indicá-los como possíveis atores ou esses falsos profetas que a gente observa, inclusive no nosso tempo. A gente pode observar alguns que são falsos profetas e assumem aí o espírito do anticristo. E para a gente terminar rapidamente, este último item que fala sobre os sinais que indicam o julgamento divino, a gente tem 3 sinais e eu vou tratar deles de uma forma conjunta, que fala sobre guerras, terremotos e fome. A gente tem observado que esses sinais dos tempos, eles evidenciam a graça de Deus,
aqueles que indicam oposição a Deus, e a gente vai falar agora sobre os finais que indicam o julgamento de Deus, que fala sobre as guerras, os terremotos e a fome. Nós os encontramos mencionados no sermão profético de Jesus, e certamente ele diz assim, Mateus 24, 6 ao 8, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio do sofrimento, ou dores de parto, tá? Na NVI. Então, e a gente ainda percebe em Marcos e em Lucas algumas afirmações similares ou paralelas a esse texto, como a gente falou em Marcos 13 e em Lucas 21. Lucas, na verdade, ele acrescenta a palavra grandes a terremotos e menciona a epidemia juntamente com fomes. Uma vez que esses sinais são mencionados no discurso escatológico de Jesus, a gente considera eles como na categoria geral de sinais dos tempos. E então, para a gente terminar, falando sobre guerras, terremotos e fomes, eu gostaria de observar com os queridos aqui 4 observações, 4 itens sobre estes últimos sinais aqui que nós vamos analisar hoje. Vamos lá. Esses sinais, eles também aconteciam no Antigo Testamento. As palavras nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, são citadas em Isaías 19:2, em 2 Crônicas 15:6. Terremotos são citados frequentemente no Antigo Testamento, descrevendo a intervenção de Deus na história. Juízes 5, dos versículos 4 e 5, Salmos 18, Salmo 68, Isaías 24, 29, 64, são profecias a respeito de fome que a gente encontra em Jeremias e em Ezequiel. Então, a ideia da gente dizer que esses são sinais que não necessariamente apontam para a volta do Senhor Jesus, mas eles são sinais que demonstram o juízo de Deus na terra, tá bom? Então, esse é a segunda observação. Esses sinais, eles evidenciam o juízo divino na terra. Isso não significa que as pessoas que não suportaram o sofrimento ou que sofreram essas coisas ou morte como resultado de tais tragédias em guerras ou fomes são escolhidas de Deus como objeto específico da sua ira. A gente precisa observar que as coisas ali não são o que a gente está querendo trazer aqui para os irmãos é o seguinte, o juízo de Deus exercido sobre o mundo, e quando alguma dessas pessoas, ou pessoas que estão próximos da gente, ou pessoas que estão longe da gente, pessoas no mundo estão sofrendo essas coisas, não são pessoas que foram escolhidas por Deus especificamente para sofrerem a ira de Deus ali naquela situação. Tem até um texto de Lucas 13, no versículo 4, que Deus não diz que as pessoas que sofreram pela queda da torre de Siloé eram mais culpadas ou deveriam sofrer por serem piores do que os demais que estavam ali naquele lugar, tá? Mas significa que esses sinais que a gente está tratando agora são manifestações de fato de que o mundo presente está em maldição, sob a maldição de Deus, e que a ira de Deus está constantemente sendo revelada no céu contra a impiedade e perseguição dos homens. Esses sinais fazem lembrar continuamente que o juiz está à porta, como diz Tiago 5:9. Terceiro item aqui sobre estes sinais. A gente falando estritamente sobre os sinais do fim, tá? Esses sinais, eles não apontam para o fim, porque Jesus claramente diz, esse ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. Ainda não é o fim. Então, e no sentido das suas palavras, no versículo 8 ele fala, mas esses são os princípios da dores de parto, ou como se fossem os terremotos, guerras, fomes, a gente percebe que essas coisas apontam para o fim. E são uma garantia que o fim chegará, mas eles efetivamente não são os sinais efetivos de que o fim está aí, tá bom? E assim como os outros sinais que a gente viu, esses também caracterizam todo o período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Eles estarão acontecendo durante todo esse período. E eles indicam que Deus está desenvolvendo o seu propósito na história. Quando eles acontecerem, nós não devemos ficar atemorizados, mas devemos aceitá-los como dores de nascimento de um mundo melhor.
Vinculando a isso, observa as palavras do apóstolo Paulo a Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação está gemendo como nas dores do nascimento de uma criança até o presente momento. Meus irmãos, de forma bem rápida e objetiva, então a gente fala sobre a análise desses sinais, observando essas 3 categorias de forma como a gente organizou, ou utilizando já, na verdade, a divisão que o Anthony Huckman faz no livro A Bíblia e o Futuro, sobre os sinais dos últimos dias. Tá? Eu sugiro e recomendo, se você tiver interesse, que você possa fazer a leitura de outros materiais nesse sentido. Nós ainda estamos planejando dar uma última aula sobre esse assunto, falando sobre as ideias de milênio, pós-milênio, pré-milênio, não milênio, as dispensações, para a gente poder entender cada uma dessas etapas específicas que fazem uma leitura desses sinais e de como que essas coisas deveriam acontecer. Agora, a parte mais importante da gente estar atento a essas coisas fazem menção a como que eu e você estamos diante de Deus e observamos isso. Como que eu e você nos portamos e nos posicionamos diante de uma realidade que ela é evidente. O Senhor Jesus voltará mais uma vez. Como que eu e você estamos vivendo e nos preparando para isso, se nós o ansiamos e desejamos de verdade que isso aconteça. E eu oro para que nós possamos ser impactados pela graça do amor de Deus e assim possamos desejar mais e mais estarmos juntos com o nosso Senhor, ansiando pela sua segunda vinda e desejando estar com eles no céu. Amém? Beleza. Vamos orar? Feche seus olhos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, rendemos ao Senhor todo o louvor. Obrigado, Pai, por essa manhã, que o Teu povo seja alimentado pela Tua palavra, por situações, por nós observarmos que o Senhor, como Senhor da história, tem cuidado de todas as coisas, nós o glorificamos. E pedimos assim, ó Deus, que o Espírito do Senhor esteja nos convencendo, nos confortando, nos consolando e nos dando direcionamento sobre como deve ser o proceder e a testemunha do cristão diante de um mundo que a gente observa jaz no maligno. E tantas coisas que a gente percebe que o Senhor tem um plano na história e tem o executado fielmente, e nós sabemos que o Senhor voltará. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém.